Olá, pessoal de casa, vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, sejam bem-vindos a mais um podcast Escolha a Vida. Hoje contamos com a presença de Giovanni Bezerra, secretário executivo de Assistência Social de Pesqueira, e vamos falar sobre BPC Loas. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos que fazem a Associação Pod. É um prazer enorme estar aqui, tentando contribuir um pouco com esse assunto, que até então, às vezes, é polêmico, cheio de dúvidas. Exatamente. A gente, enquanto assistência social do município de Pesqueira, a gente, enquanto equipamentos, CRAS, CRES, sempre está recebendo demandas, perguntas, dúvidas da população sobre esse tema. Então, será de grande importância e relevância a gente estar falando desse tema no momento. Tenho certeza que você vai trazer contribuições maravilhosas para o pessoal que nos acompanha. Então vamos começar, Giovanni. O que é o BPC Loas? Bem, o BPC Loas, conhecido como Benefício de Prestação Continuada, é uma garantia de direito de um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade e para idoso com idade igual ou acima de 65 anos. Diferente da aposentadoria, o BPC não deixa pensão por morte e também não paga 13º salário. Temos também uma outra diferença. Não é preciso ter contribuído com o INSS, que muita gente acha e não vai atrás, porque, como a aposentadoria você precisa ter contribuído com o INSS e o BPC não, gera essa dúvida. Às vezes as pessoas pensam que o BPC é a própria aposentadoria e vice-versa. Então, não é preciso ter contribuído. Qualquer pessoa acima de 65 anos, por invalidez, ou pessoa com deficiência de qualquer idade, que tenha a deficiência comprovada, que tenha as suas locomoções, seja ela motora, física, mental, que seja, como eu posso dizer, comprovada, ela tem esse direito. Precisa de uma comprovação, no caso da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. E no caso do idoso, só comprovar que tem 65 anos ou mais. Entendi. E existe alguma deficiência específica para conseguir o BPC? Não, qualquer deficiência. Que seja comprovada. Isso, que seja comprovada. Entendi. E, Giovanni, onde e como fazer o agendamento do BPC? Bem, esse agendamento do BPC é feito no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. Em todos os municípios tem. Aqui em Pesqueira, por exemplo, a gente tem 2, que é conhecido como CRAS Prado e CRAS Eucalipto, que fica 2 distintos da cidade. Quem também tiver alguém da família que possa acessar o Meu INSS no site, também tem um aplicativo para quem tem um smartphone e queira baixar, tem também como fazer o agendamento. E quem tem dificuldade, quem tem dúvida, quiser se direcionar ao CRAS ou algum equipamento da assistência social também será bem-vindo, vai ter as dúvidas. A gente passa lá qual é a documentação necessária, atende e faz esse agendamento. O agendamento é feito rapidinho, só a pessoa levando o documento, é tranquilo. Que coisa boa. Você pode passar o endereço para a gente dos 2 CRAs que tem aqui no município de Pesqueira? Posso. Um deles fica no CRAS, o CRAS Eucalipto, fica perto de Aline Construções. Sim. E o outro CRAS fica 2 ruas posterior ao castelo. Tem o castelo e fica 2 ruas depois. Como você falou que vai informar quais são as documentações necessárias quando a pessoa for lá, mas aí você pode trazer para a gente agora quais são essas documentações para o pessoal que está nos acompanhando, Pronto. Que pode ser algumas dúvidas Isso. também, né? Primeiro, a documentação básica, Sim. Identidade da pessoa, o RG, o CPF, tanto do idoso quanto da pessoa com deficiência. Também é importante que a pessoa tenha o NIS, aquele número de inscrição social que é feito lá no Cadastro Único. O Cadastro Único, que é um equipamento também da assistência social, que é conhecido como Bolsa Família, mas que o Cadastro Único não é só para o Bolsa Família. As pessoas vão, se inscrevem, não necessariamente você vai receber o Bolsa Família. Às vezes você não está apto. Se estiver, ok. Se não, esse número vai servir também para o BPC. Essa pessoa tem que estar inscrita, tem que estar com essa documentação atualizada. Para quem não sabe, o Cadastro Único do município de Pesqueira funciona na antiga FOR, ao lado do Hotel Estação Cruzeiro. Lá também, diariamente, a gente está recebendo as pessoas para fazer essa atualização. Então, RG, a inscrição do NIS, atualizado, e documentação de todas as pessoas que moram na casa, que residem na casa. É importante também. Porque tem um cálculo que o BPC faz, que é a renda per capita, que divide o salário, tem que ter até um 4º salário mínimo por pessoa em casa para poder ter esse direito.
Então, por isso que a exigência do BPC, lá no sistema, quando o pessoal vai lançar, é que traga também de toda a família. Da família que mora em casa. Em casa. Quem mora posterior, fora da casa, não precisa levar, só quem mora cá. Exatamente. E aí você falou uma coisa muito importante, que as pessoas têm dúvida, que o NIS é apenas para quem recebe Bolsa Família, né? Isso. Mas não é, na não verdade. É. Toda na verdade, pessoa... Isso. Na verdade, o NIS abre diversas portas para um jovem que quer viajar, viagem interestadual, inclusive, ganha desconto, tem passagem, tem direito a concurso, né? Inscrição, isenção de concursos também. E também serve para diversos outros programas sociais. O NIS hoje é extremamente importante para quem ainda não sabe, porque muita gente, eu não vou fazer porque eu não tenho perfil por Bolsa. Isso. Mas não só isso. Tem logo essa imagem na cabeça e associa NIS à Bolsa Família, a Bolsa né? Família, geralmente. Entendi. Ou então, às vezes tem gente que nem quer ir lá já por conta disso. Porque às vezes existem alguém que fica vendo, fulano está lá, ela foi lá, será que ela está querendo receber o Bolsa Família? Ela não tem o direito ao Bolsa Família, mas também a gente faz esse tipo de serviço lá que é o NIS. Certo, que bom, que orientação maravilhosa, né? Esclarecimento muito bom. E, Giovana, após a solicitação, quando o pessoal for ao CRAS, que levar toda a documentação, qual é o processo que vai percorrer até a conclusão do benefício? Pronto. Após o agendamento, que esse agendamento que eu falei anteriormente, através do aplicativo ou do CRAS, vai ficar lá no sistema, já vai sair, quando a gente faz lá no CRAS, a pessoa lá junto da própria pessoa, a gente faz, vai ter a data do agendamento e o INSS que a pessoa vai estar agendada, porque é preciso fazer uma perícia. Essa pessoa vai com a documentação, com o laudo médico, no caso da pessoa com deficiência. Primeiro ela vai ser avaliada pela assistente social do INSS, porque essa assistente social vai analisar se os dados dela condiz com o que ela disse lá no CRAS, condiz com os dados que ela deixou no cadastro único, que também é importante o seguinte. Tem gente que vai lá no cadastro único, nos informa uma coisa, e lá no INSS tenta informar outra. Os dados têm que bater, porque senão é indeferido. Sim. Então tem que estar lá, ou então agenda a perícia, mas não está atualizado. Faz 2 anos que fez o número do NIS, não atualizou mais. Saiu gente da casa, ou veio gente para casa, houve alguma separação, alguém mudou de casa, alguém saiu de casa, os filhos cresceram, saíram. Então tem que estar tudo bem atualizado. Aí vai ter essa avaliação primeiro pela assistente social e, no caso da pessoa com deficiência, depois vai ter a avaliação médica. Posteriormente a isso, a pessoa aguarda, volta para casa e aguarda. E lá no site mesmo, no aplicativo no site, ou no CRAS, para quem tem a dificuldade de olhar, a gente consegue visualizar 45 dias depois se foi deferido ou indeferido. Entendi. No caso de indeferimento, a gente pode também estar marcando novamente para tentar novamente. Seria marcada uma nova perícia. Seria marcada uma nova perícia. Entendi. Fala pra gente, qual a renda per capita máxima para receber o BPC Loas? 1/4 de um salário por pessoa. Por pessoa. Alguns casos fica meio salário mínimo por pessoa. Esse caso, quem vai avaliar não é o CRAS, não é a gente enquanto profissional, vai ser o próprio INSS através da assistente social. Por quê? Às vezes tem uma pessoa que tem uma patologia maior, precisa de uma medicação que é mais cara, tem alguém que não consegue sair para trabalhar e alguém vai ter que ficar, a pessoa é totalmente dependente de alguém, então isso vai ser a avaliação da assistente social do INSS. A do INSS que isso, vai avaliar. Que vai avaliar, mas geralmente é 1/4 do salário por pessoa. Nesse caso, Giovanni, um exemplo, tem uma pessoa aposentada, chegou à sua idade, aposentou normal, contribuiu com o INSS, mas nessa família também tem uma pessoa com deficiência. Essa pessoa com deficiência tem o direito ao BPC? Não. Se morar, por exemplo, só as duas na mesma casa, quando calcula as duas que divide por 2, vai ser 2 salários. Isso. Então, infelizmente, ela não tem o direito. Que isso, às vezes, é a dúvida de muita gente. De muita né? gente. Não acumula. Não acumula. Não acumula. Vai ter que pensar se fica com a aposentadoria ou se fica com o BPC. Infelizmente. Ele vai ter que escolher, né? Aí vai ter que escolher. E aí o BPC não é vitalício, como você falou, né? Também. Ele não é vitalício, não é transferido para ninguém, né? E como eu falei também anteriormente, não tem direito a 13º.
Entendi. Explica para o pessoal de casa qual é a diferença de BPC-Loas e aposentadoria por invalidez. Pronto, a diferença, mais ou menos a gente já citou, mas só relembrando a diferença. Relembrando. O BPC não precisa ter contribuído com o INSS, a aposentadoria sim. Geralmente, quando você contribui, quando você está na idade, você vai ser aposentado, tem direito ao 10º e o BPC não tem. Então, e o BPC, como eu falei anteriormente, não precisa ter contribuído, porque essa dúvida é a que mais passa por nós. E às vezes a pessoa deixa de ir ao CRAS Isso, por medo. por medo. Aí eu não vou conseguir porque eu não contribuí. Isso, porque E na eu não verdade, contribuí, porque poderia ir. Porque ninguém da minha casa contribuiu, Isso. ou às vezes por não aceitação, principalmente a família da pessoa com deficiência, às vezes não aceita, não vai, e muitas vezes por falta de informação. Às vezes a Exatamente. gente chega, alguém, no meio de uma entrevista social, descobre que a família tem uma pessoa com deficiência e não tem esse benefício, justamente por falta de informação mesmo. Exatamente. No caso, quando vocês estão fazendo o cadastramento do Bolsa Família, vocês já perceberam alguma família que tenha a pessoa com deficiência e não foi em busca do BPC? Já, tem muita. O Bolsa Família e o Cadastro Único tem uma série de perguntas, desde o início até o final, que tem muito esse olhar para o social, de estar entendendo que muitos direitos ainda estão sendo negados. Seja ele o trabalho infantil, e o BPC é um deles. Muita gente lá, quando vai fazer uma entrevista social para o Bolsa ou para o NIS, tem essa pergunta, se eu não me engano, a 7ª ou 8ª pergunta, perguntando se na família tem alguém com deficiência, e muitas das vezes, posteriormente, a pessoa diz que não tem renda nenhuma, porque realmente não sabia do direito. Do direito. E daí o entrevistador já direciona para a sala da assistente social, para a assistente social fazer o relatório, para direcionar, para fazer uma visita, para explicar o que deve ser feito. Que seria buscar o médico, Isso, em busca buscar de um o médico, laudo. o laudo, que muitas pessoas ainda não têm. Esse laudo sabe e não tem. Aí começa, demora um pouco, né? Esse processo demora um pouco, às vezes chega os 45 dias, a gente olha, não tem resultado, mas o importante é tentar, porque é um direito. E acredito que a demora dos 45 dias é realmente para avaliar se aquela pessoa de fato tem o direito e se as informações condizem com a realidade. Com a realidade que ela informou lá no sistema do Cadastro Único. Entendi, que bom. Giovanni, fala pra gente um pouco da sua experiência enquanto assistente social aqui no município de Pesqueira. Minha experiência enquanto assistência social, né, começou mais ou menos há uns 10 anos atrás. Eu caí de paraquedas nessa área, na verdade. Eu fiz administração a princípio e fui convidado para trabalhar na Secretaria de Assistência de um outro município. Entendi. Gostei da área, achei interessante. É uma área, assim, como eu posso dizer, incrível. E eu me apaixonei pela área. E a partir daí, no ano que eu comecei a cursar serviço social, porque eu era administrador até então, e fui me envolvendo com a área. Depois eu saí, né, desse município e comecei há mais ou menos 3 anos e meio a atuar em Pesqueira. Como eu já tinha uma experiência, com Pesqueira também não foi diferente, foi tranquilo, apesar dos desafios do dia a dia, que não é fácil. Quem vai estar assistindo, que trabalha na área social ou que é assistente social da saúde ou da educação, vai saber o que eu estou falando. Não é uma área fácil. Todos os dias a gente recebe desafios diferentes. A gente trabalha com vulnerabilidades diferentes. A gente trabalha com a pessoa com deficiência, mas por trás da pessoa com deficiência tem aquela família que tem outras vulnerabilidades. Às vezes a gente vai, por exemplo, realizar um BPC, mas tem uma criança no trabalho infantil que é irmão dessa pessoa. Tem uma série de coisas que é difícil, sabe? É difícil, mas assim, é gratificante quando a gente consegue fazer assistência social de fato. E não assistencialismo, como muita gente ainda confunde. Entendi. Infelizmente, a população... em geral, até profissionais de outras áreas
nos vê ainda a assistência social como assistencialismo. Lá só dá cesta básica. Lá, antigamente, até quando eu comecei, até ainda tinha essa confusão de remédio ser na assistência social e não na saúde. Então, a gente é visto. Às vezes a gente fica meio triste com as demandas e com a confusão que fazem. Mas a gente tem diversos programas bacanas no município, tanto aqui como em outros municípios, do governo federal, programas municipais. E diversas conquistas a gente conseguiu aqui no município também. Na assistência, a gente tem a carteira do autismo, que a gente que garante, a gente faz lá nos CRAs. É importante que as pessoas saibam que ainda não tem se dirigir até o CRAs, que a gente garante essa carteira, né? Também. E diversos outros serviços, como o programa Criança Feliz, que também é um programa que visitam dia a dia as gestantes e crianças de até 6 anos. Também elas acompanham e falam para as famílias sobre o direito à maternidade, o direito à vacina das crianças depois de nascida, conferem o pré-natal. É uma parceria bem bacana que a gente tem com a Secretaria de Saúde, esse programa, e diversos outros, como o CREAS, que trabalha com direitos já violados a idosos, a mulheres, não é? Que tem demais, a gente acha que não tem. Mas existe, né? Mas existe, e existe muito, e existe na casa do lado, na sua vizinha, que você acha que lá é uma família perfeita, mas lá, às vezes, está tendo violência contra a mulher, negligência contra o idoso, trabalho infantil. Eu imagino. Ainda outro dia, né, agora entrando na patente do trabalho infantil, eu fiz, enquanto profissional, uma vez, a gente colocou nas ações que a gente faz geralmente ações aqui em Pesqueira, na feira, toda semana, porque lá onde o trabalho infantil mais acontece, aqui no município, verdade, ainda acontece, infelizmente, né? E em uma dessas ações, eu parei, a gente não só às vezes não entrega, a gente também tenta conversar com a população que ainda diz, mas é melhor que a criança esteja trabalhando do que estar roubando. E eu parei, tinha uma professora, ela estava com a roupa da escola, que ela ensina, né, com a farda da escola, e eu parei, ela disse, criança tem que trabalhar mesmo, porque é melhor, porque se ela não estiver lá, ela vai estar roubando, ela vai estar matando. Aí eu respirei, porque às vezes gente precisa sai um pouquinho do profissional, é melhor que a gente respire. Eu disse, a senhora tem filho? Ela disse, tenho 2. Onde eles estão? Estão na escola. Aí eu disse, certo. E por que aquele ali não está na escola? Só porque é o filho do outro? Só porque ele está passando por uma vulnerabilidade social e os seus não estão? Qual é a diferença do seu filho para essa criança que ela estava fazendo frete com a criança? E o que me chamou a atenção foi que ela é uma professora. Ela tem que saber que é direito da criança. Mas ela vai no período noturno. Uma criança que carrega um frete durante a manhã, durante a tarde, ela vai conseguir... Qual o rendimento que ela vai ter na sala de aula? Ela não vai ter rendimento nenhum. Vai à tarde. Vai, mas não vai ter rendimento. E chega, né, relatos de professoras dizendo, tem uma criança dormindo, ela não rende. E quando a gente pesquisa, às vezes é isso. Às vezes aqui tem muitos bares nos municípios, e às vezes é clandestino em casa mesmo, e as crianças dizem, né, porque eu não dormi, porque tem um som alto, na minha casa tem um bar, meus pais trabalham com bar. E assim, coisas como essa acontecem sempre. Diariamente. Dentre outros, assim, exorbitantes, seja lá com quem for, com diversas pessoas. Entendi. Giovanni, você falou um ponto muito interessante sobre a carteirinha do autismo. Algumas mães dos nossos usuários aqui da Associação POD, elas chegam até nós perguntando se nós oferecemos essa carteirinha. E aí a gente indica o CRAS, não é isso? Então, você pode explicar para a gente como é feito o processo para ter essa carteirinha, até para os nossos usuários entenderem que devem procurar o CRAS do município para ter a carteirinha do autismo, não é isso? Isso. Vocês direcionam, geralmente, até o CRAS mais próximo da região. Ela já vai munido com os documentos da criança e do pai, porque tem lá também, a gente coloca o responsável. Né? Elas preenchem o requerimento, faz uma entrevista social, que é, como eu disse, é importante, porque a gente vai entender mais sobre a família. Às vezes não só é isso, às vezes tem mais alguma coisa. Então, as técnicas sociais, que é a psicóloga e a assistente social faz essa entrevista.
faz o preenchimento, manda até a Secretaria de Assistência para a gente confeccionar essa carteira. Após a confecção dessas carteiras, a gente devolve lá para o CRAS e as meninas ligam para a família para fazer essa entrega da carteira. Entendi, que é E muito daí importante. a gente conscientizou, né, os comércios sobre as filas e seguimos também conscientizando a população em relação aos fogos, né? Acho que para quem acompanha viu que a gente até fez um vídeo agora junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência, que foi criado recentemente. Eu tenho, assim, fico extremamente feliz de ter feito parte da criação desse conselho. O conselho está extremamente ativo, inclusive tem participação do POD nele, tanto na criação como eles têm assento no conselho. E, assim, eles estão extremamente, como eu posso dizer, extremamente participativos, porque é difícil encontrar pessoas que queiram participar de conselhos, tanto não só da pessoa com deficiência, mas tantos outros conselhos que a gente tem aqui. É difícil de encontrar quem participe, e o pessoal está bem ativo. Exatamente. E aí a carteirinha do autismo, ela está incluída dentro da garantia de direitos. Sim. Com a LBI, né? Isso. A Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015. Isso. Né? Então, é importante que as famílias que têm uma pessoa com autismo, seja que tem o transtorno do espectro autista, busque o CRAS como uma forma de garantia de direitos no comércio também, No comércio também. Porque aí a criança, ela vai, muitas vezes, com o crachá. Isso. E aí está indicando que ela não pode estar ali por muito tempo, por conta da sua sensibilidade, que ela não vai estar ali, né, por conta da sua rigidez cognitiva, ela não consegue estar muito tempo em filas. E isso cabe às pessoas se conscientizarem e entenderem essa importância, não é isso? Isso, a importância. Exatamente. E a gente também já faz a entrega junto do cordão, né? Já vai juntinho do cordão. E a gente ainda tem muita gente a atingir. A gente sabe que a gente não atingiu todo mundo. Às vezes por não querer mesmo, e às vezes até por falta de informação. Tem gente que não vê, assim, as redes sociais, mas a gente tenta fazer o possível para garantir que todo mundo tenha acesso a essa carteira, que é de extrema importância. E é muito importante. E voltando a falar do BPC, me recordei agora que você falou da questão dos documentos, que precisa se ter um laudo. E muitas vezes as nossas crianças, que são usuárias da Associação POD, elas nos pedem pareceres que comprovem o tratamento, que comprovem as terapias. Isso ajuda também, Giovanni? Ajuda sim. É de grande importância. É de grande importância, com certeza. Para quem vai começar a dar início ao processo do BPC, o máximo de documentos que tiver, de profissionais que participou, dos atendimentos que teve aqui na Associação pode levar junto, porque vai ajudar bastante, com certeza. Porque já se viu que já está sendo tratado e que tem aquela documentação, vai dar mais ênfase na avaliação médica do INSS. Exatamente. Então, as crianças que são atendidas por nós aqui na Associação POD, nós disponibilizamos essa declaração que essa criança é usuária e ela pode estar levando junto com o parecer também do seu terapeuta, também da pessoa que está lhe atendendo, para o CRAS e também levar para o INSS no dia da perícia, não é isso? Isso. É importante levar para o INSS no dia da perícia. Então, pronto. Então, esse recado fica para os nossos usuários, que podem ir até a secretaria e pedir essa declaração que a gente está oferecendo também. A gente oferta essa declaração para os nossos usuários. Giovanni, eu quero agradecer a sua presença no episódio de hoje. Foi maravilhoso esses esclarecimentos que você trouxe. E eu acredito que o pessoal de casa agora vai procurar mais o CRAS em busca do BPC, em busca de informações. Foi de grande valia todos os seus argumentos aqui. Eu que agradeço pelo convite. E quero dizer também à população que estamos à disposição, enquanto assistência social do município de Pesqueira, e enquanto nossos equipamentos que foram falados aqui, através do CRAS e de outros equipamentos, que a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, seja relacionado ao BPC, que a gente falou hoje, ou seja relacionado a qualquer política de assistência social, a gente está à disposição no município. Obrigado. E qualquer coisa, estamos por aqui. Nós que agradecemos. Obrigado.